Dezembro de 1948, Austrália. Numa praia tranquila, um homem é encontrado, impecavelmente vestido, mas ele não está dormindo. Ele não tem nome, não tem passado. E ali, na areia fria, começava um dos maiores mistérios de todos os tempos. É manhã de 1º de dezembro, na praia de Somerton Park. Pessoas que passavam por ali veem um homem encostado num quebra-mar. Ele vestia um terno, sapatos bem polidos, parecia estar só descansando. Mas algo estava muito errado. Não havia sinais de luta, nenhuma pista, só o silêncio. Quando a polícia chega, o mistério só aumenta. Os bolsos dele completamente vazios. Sem carteira, sem dinheiro, sem documentos. E o mais bizarro, todas as etiquetas das roupas tinham sido cuidadosamente arrancadas. Era como se alguém quisesse apagar aquele homem da face da terra. A pergunta que paralisou a Austrália foi: como alguém pode simplesmente deixar de existir? Sem uma identidade, a polícia teve que começar do zero. Eles precisavam montar um quebra-cabeça, mas sem ter a imagem da caixa para se guiar. E cada peça que eles encontravam era mais estranha, mais confusa que a outra. Aquilo não era uma investigação comum. Estava se tornando uma lenda. Dentro dos bolsos, as coisas só pioravam a confusão. Uma passagem de trem que ele nunca usou. Um maço de cigarros, uma marca que tinha cigarros de outra marca dentro. Por quê? E o principal, a ausência total de qualquer coisa que pudesse dizer quem ele era. Quem anda por aí sem absolutamente nada? A investigação empacou por meses, até que, numa nova análise das roupas, um policial percebeu algo minúsculo. Um bolso secreto, quase invisível, costurado por dentro da calça. E lá dentro, um pedacinho de papel enrolado com 2 palavras que mudariam essa história para sempre. As palavras eram Tamam Shud. É uma frase em persa que significa está terminado ou está acabado. A polícia descobriu que ela foi rasgada da última página de um livro de poemas. Uma mensagem final e sombria. Mas o fim do quê? A busca agora era pelo livro de onde esse pequeno pedaço de papel tinha saído. A investigação levou a uma mala marrom, deixada na estação de trem um dia antes do corpo ser achado. E dentro, mais do mesmo quebra-cabeça. Roupas com todas as etiquetas arrancadas. Mas, e sempre tem um mas nesse caso, 3 itens tinham um nome. T. Keane. Seria essa a identidade dele? Ou uma pista falsa deixada de propósito? Agora, a gente precisa lembrar da época. Estamos em 1948, a Guerra Fria estava começando. O mundo todo vivia com medo de espiões, códigos e segredos. Então, quando aparece um homem sem identidade, com um bilhete misterioso, a conclusão para o público e para a imprensa era óbvia. Ele era um espião. E essa teoria ficou ainda mais forte quando tal livro apareceu. Um homem o encontrou jogado no banco de trás do seu carro. E na contracapa havia uma série de letras anotadas a lápis que pareciam um código. Os melhores criptógrafos da Austrália tentaram decifrar. Ninguém conseguiu. Pronto, para todo mundo era prova definitiva. Só que, a partir daí, cada pista levava a um beco sem saída. O nome Keane não deu em nada. Encontraram até uma mulher, cujo telefone estava no livro. Ela negou conhecê-lo, mas pareceu apavorada quando viu o molde do rosto dele. Por décadas, o caso esfriou, e o homem de Somerton permaneceu um fantasma. A narrativa estava pronta. Era a história de um código secreto, um veneno que não deixa rastros. Tudo isso no auge da Guerra Fria. Para a sociedade australiana daquela época, isso não era só uma morte misteriosa. Era um filme de espionagem acontecendo na vida real. O caso ficou congelado no tempo por décadas. Mas a resposta não estava nos códigos ou nas teorias de conspiração. Estava em algo minúsculo, preservado por mais de 70 anos, esperando pela ciência do futuro. 74 anos. Gerações de detetives e curiosos tentaram resolver esse enigma, e todos falharam. A identidade daquele homem parecia perdida para sempre. Parecia. Até que uma nova tecnologia ofereceu uma última e improvável esperança. A chave foi a genealogia forense. É uma técnica incrível. Basicamente, os cientistas usam o DNA para encontrar parentes distantes em bancos de dados genéticos e, a partir deles, vão montando a árvore genealógica de trás para frente até finalmente chegar na pessoa desconhecida. E o processo foi inacreditável. Primeiro, os pesquisadores encontraram alguns fios de cabelo presos naquele molde de gesso original de 1949. Depois, a parte mais impressionante.
Eles conseguiram extrair DNA de um único fio de cabelo sem raiz. Com esse fragmento, encontraram um primo distante. E a partir daí, montaram uma árvore genealógica com 4.000 pessoas, até que finalmente um nome se encaixou. Naquele momento, a ciência substituiu a ficção. O espião da Guerra Fria estava prestes a dar lugar a um homem de carne e osso, com uma vida e problemas muito, muito reais. O nome dele era Carl Charles Webb, nascido em 1905. Ele não era um espião, era um engenheiro elétrico e fabricante de instrumentos de Melbourne. O contraste é chocante. Por décadas, o mundo imaginou um espião, códigos e intriga internacional. A realidade era a história trágica de um homem comum. A verdade não era sobre espionagem, mas sobre um coração partido, poesia e um desespero silencioso. Uma história muito mais humana e, talvez por isso, muito mais triste. A pesquisa revelou um homem talentoso, mas muito perturbado e isolado. Ele era casado com uma mulher chamada Dorothy, mas o casamento acabou em 1946. E ela se mudou exatamente para a região onde o corpo dele foi encontrado. Nos papéis do divórcio, ela descreveu um homem de temperamento difícil e que já tinha demonstrado um comportamento autodestrutivo. Ele sofria de depressão e a imagem que se forma é de um homem em profunda dor. A identificação trouxe paz à família Webb, que finalmente soube o que aconteceu. Mas para o mundo, resolver uma parte do enigma só abriu uma nova pergunta, talvez ainda mais profunda. De repente, todas as pistas antigas ganharam um novo e trágico significado. O código indecifrável? O Webb custava de apostar em cavalos, poderiam ser só anotações de corridas. E a frase Taman Shut, está terminado. Agora parece muito menos uma mensagem de espionagem e muito mais uma nota de despedida. O grande mistério sobre quem era o homem de Somerton está resolvido. Sabemos o nome dele. Mas um novo mistério nasceu das cinzas do antigo. A pergunta não é mais quem, mas por quê. O que levou Carl Webb a viajar para aquela praia para o seu último dia de vida? E essa é a pergunta que talvez nunca tenha resposta. A tecnologia nos deu um nome e uma história. Mas a verdade sobre os últimos momentos de Carl Webb, suas motivações, sua dor, isso pode ter se perdido para sempre naquelas areias, há mais de 70 anos. Será que foi uma última tentativa de reencontrar a ex-esposa? Ou a jornada final de um homem se sentindo completamente sozinho? A história de Carl Webb mostra que, às vezes, as verdades mais sombrias não estão em conspirações globais, mas no coração humano. Quero saber o que vocês acham. Deixem as teorias nos comentários e, se gostam de mergulhar em mistérios como este, inscrevam-se no canal.